Relações humanas. Se existem coisas desafiadoras na vida, todas elas estão no campo das relações humanas. Não há nada mais complexo, mais desafiador para nós do que a relação com outras pessoas. É isso que nos inspira Mateus 28, versículo 11, no qual o evangelista nos fala assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Nós nos repartimos as nossas relações entre os amigos e os inimigos, não é mesmo? Fazemos uma cerca, como fazemos com a terra. De toda a terra, o que está dentro da nossa cerca é nosso. Sobre aquilo nós nos responsabilizamos, aquilo nós limpamos, conservamos. O que está fora da nossa cerca, a gente suja, a gente não se mostra nem um pouquinho responsável. Sobre o lixo, por exemplo, a gente fala que devemos jogar fora as coisas. Fora do quê? Fora do nosso cercadinho. Pois nós também fazemos um cercadinho entre as pessoas com as quais nos relacionamos. Os nossos e os não nossos. E entre os não nossos ainda um outro cercadinho terrível dos nossos inimigos. Parece óbvio para nós que pelos nossos amigos nós fazemos qualquer coisa. E também parece óbvio que para os inimigos nós precisamos viver em guerra. Muito estranha essa posição, porque, em primeiro lugar, não é lícito fazer de tudo pelos nossos amores. Por mais que a gente ache isso maravilhoso, e olha, os piores defeitos, os piores problemas são aqueles dos quais nós nos orgulhamos. Então, se nós nos orgulhamos de dizer, pelos meus amigos eu faço tudo, pelos meus amores eu faço tudo, aí está uma programação mental difícil de nos livrarmos. Pois Jesus veio nos libertar, tanto do nosso padrão com relação aos nossos amigos, quanto do padrão com relação aos nossos inimigos. Porque os inimigos, eles são uma espécie de diagnóstico. Eles nos testam, eles nos buscam, eles nos impingem dores, e a dor orienta o diagnóstico, a dor aponta o sentido da cura. E os amigos aos quais nós idolatramos não devem ter esse papel central nas nossas vidas. Nós não podemos fazer de tudo pelos nossos amigos e nossos amores. Quando Jesus sinalizou o mandamento maior, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e que há um segundo mandamento semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo, que nisso está toda a lei e os profetas, ele deixou diversas chaves, uma delas na palavra semelhante. Semelhante não é igual. E ele deixa isso claro ao falar que há um primeiro mandamento e um segundo. E o que isso nos remete? Que ao invés de dizer com a nossa infeliz programação que pelos nossos amores a gente faz tudo,
Não, nosso vínculo fundamental é com o que é, com Deus. Deus é o que é bom, o que é certo, o que é justo. Portanto, sendo esse o primeiro mandamento e amar o próximo apenas o segundo, isso nos sugere, nos indica que nós devemos fazer ao nosso próximo apenas o que é bom, o que é certo e o que é justo. E isso nos ameniza, nos tranquiliza, nos harmoniza para agora e para sempre. Porque tanto a vingança que nós dedicamos aos inimigos, quanto a idolatria que nós dedicamos aos amigos, são ambas doentias. São ambas excessivas, desarmonizadoras e até alternativas que nos fazem oscilar, porque quem ora recebe a idolatria, amanhã receberá o ódio, não é assim mesmo? E assim a gente fica se amarrando nesse círculo de vinganças e idolatrias mútuas que nos aprisionam, que nos apequenam, que nos adoentam. Rever Jesus, rever esse primeiro mandamento é absolutamente fundamental. Equilibremo-nos, dedicando a amigos e inimigos, aos erros e aos acertos, ao que não nos convém e ao que não nos convém aparentemente, uma visão mais profunda. E essa visão mais profunda, lá onde Jesus apontou que nós todos somos deuses, não no ego que nos interessa ou não nos interessa, porque a amizade muitas vezes é só um comércio de conveniência e a inimizade é apenas uma divergência de interesses, ou seja, tudo no campo do ego, conveniência e interesses, que esse não pode ser o nosso critério para nos relacionarmos. Se for, vai continuar sendo essa guerra e essa idolatria e essa vingança permanente. Jesus nos propõe o amor como padrão. O vós sois deuses, a nossa essência, porque lá na nossa essência nós somos deuses e somos o amor. Na nossa essência, amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque no fundo, nós, os outros, somos o Deus que está em tudo. E nesse nível profundo, não há margem para idolatria apenas ao todo, idolatrar apenas a Deus. Não há margem para vingança, porque tudo que acontece, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, e o que aparentemente nos é inconveniente, no fundo, é o mais conveniente para as nossas vidas. Encontremos em Jesus o ponto de equilíbrio que nos fará equilibrar, que nos fará harmonizar a nossa relação humana, a nossa relação com o outro, a esse tão essencial exercício de fraternidade, de igualdade, de cooperação que Deus colocou à nossa volta em todos os momentos, de todas as formas. Um grande abraço a você, até a próxima.